E aí, Isa, tudo bem? Bom dia, Lucas. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Olha que estranho, eu tive que admitir você hoje, cara. Então, tá acontecendo isso. Eu não penso que seja algum professor que tenha mudado, porque, assim, terça-feira, por exemplo, na aula do Márcio, a gente entrou direto. Uhum. Teve uma outra aula também. Depois, aí tinha que ser admitido. Eu penso que isso é o próprio Zoom, louco. É, não sei, às vezes dá uns bug aí do nada, né? Alguém aí vão virar co-host, ó. Os três que entraram aqui primeiro. Pode pôr. A gente já tá acostumado. Então tá bom. Bom dia aí a vocês. Vocês já chegaram assim, ó, vão ser co-host. Ninguém falou nem bom dia pro David nem pra Bia, né? Bom dia pra vocês. Bom dia, Socorro, com o maior prazer, professor. Cadê a Letícia? Só pra quicar a galera da sala aí, né, senhor David? É, nunca nem vi, jamais. Isso não Eu, condiz comigo. quinta-feira, a gente teve simulado, né? Aí a gente Ah, preenche uma planilha e envia por e-mail. Aí terminei de preencher minha planilha, já estava tudo certinho. Falei, bom, agora vou abrir o e-mail, vou mandar a planilha e a redação, que a gente tira cópia. Bugou o computador, ele começou a dar umas mensagens, coisou tudo. Aí eu falei, pronto, fudeu. Aí eu escrevi pro Rubens, eu fiz o simulado, terminei, mas não vou conseguir mandar agora. Pode mandar depois? Tenho que descoisar. Escrevi assim para ele, descoisar o computador, que eu não sabia o que era. Aí ele reiniciou um monte de coisa, mas assim, vida própria, sabe? Não foi eu. E agora tá funcionando de novo. É louco. acontece, de vez em quando ele precisa reiniciar, é que nem a gente querendo dormir de vez em quando. Uma dormida resolve muita coisa. Aí eu tô com muito problema dessa questão de dormir, viu, Lucas? É mesmo? Por que, Isa? Eu tenho, eu tenho insônia. 2017 eu dormia uma noite por semana porque eu tomava remédio. Eita vida. E E aí, agora, assim, como é que tá isso? tá bem difícil. Eu tô demorando muito para conseguir relaxar para pegar no sono. Então, o Uhum. que que eu tô fazendo? O remédio me dopa. Eu fico muito grogue, muito lesada. Aí a gente comprou a medicação em gotas. Eu tomo dose de criança, quase, assim. Eu tomo 3 gotas, é muito pouco. E eu não estou assistindo a primeira aula. Eu assisto gravada. Se eu tenho dúvida, eu vou mandar zap pro professor. Entendi. Porque eu acordo no mesmo horário, mas eu realmente para acordar, tá assim, sabe? Porque É, senão eu tá tenho que. sobrecarregado aí, né? Virou uma bola de neve de sono, né? Eu imagino. Então, e assim, o sono que você tem com remédio não é um sono como você tem o sono natural, é um sono que não descansa tanto e tal. Mas vou fazer o quê? Eu preciso dormir, porque aí eu preciso pelo menos parar um pouco o cérebro, né? Para Sim, poder sim. estudar. Não, pouco é melhor do que nada, na verdade, né? Então. Ô, Sim, gente, deixa eu perguntar uma coisa. A tela tá compartilhada aí com vocês, né? sim, Só que, ó, ela Sim. tá mexendo agora, ó. não. Não. Aqui tá escrito assim, Your screen sharing is paused. Mas eu não sei como despausar. Alguém sabe o que que é dock? D-O-C-K? Dock to bottom. Tá escrito aqui. Mas eu acho que não tem nada a ver com despausar. Eu vou mandar um stop sharing aqui, vamos ver. Eita vida, por que que resolveu bugar agora comigo, hein? Agora tá funcionando. Olha lá, ó. Tá mexendo, não tá? Então Tá, tá tá. bom. Isso aí, essas extensões aí que o David coloca aí no Zoom dele que causa com a sala inteira, né, David? Agora no meu também tem esse negócio, antes não É tinha. mesmo? É automático ou o David abaixou, ou se abaixou o David? O quê? O, o óculos aí. Ah, não, é a atualização do Zoom. Aí fica disponível vários filtros. Entendi. Eu de vez em quando eu dou uma olhadinha na aula de outros professores. Eu não lembro de quem que eu vi, mas eu já tinha visto o David Carnavalesco aí, né? Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa no chat. Boa, Isa.
Ô, gente, como estamos aí batendo umas 20 pessoas, tá bom? Como é que 15, 20? Olha, tinha 15 na última aula, se eu não me engano. Tá, eu vou esperar mais um minutinho e aí eu já começo, então. Vai chegando no final, a galera já dá uma espanada, né? Mas é normal. Aí o bom é que bom dia pro senhor Diego, bom dia para todo mundo que entrou aí um pouquinho depois. É bom que agora vocês têm elas gravadas, né? Então em meio a muitas tristezas, é uma alegria aí que vocês têm, né? Mas eu não gostei muito desse óculos escuro não, viu, David? O senhor tá com inveja, isso sim. Tô nada, é porque você é o cara mais expressivo que tem aqui na sala. Mesmo porque só você e a Isa usam o vídeo, né? Eu vou Geralmente. tirar então, é verdade. E aí eu não sei, eu me sinto um pouco perdido, assim, é meio jogador de pôquer. Aí, agora sim, show de bola. A gente tenta usar, às vezes, a internet começa a zoar com a gente. Ontem, na aula do Júlio, estava tudo certo, eu estava até contente. De repente, eu costumo escutar uns chiados. Aí eu já sei que a minha internet tá. Aí eu tiro o vídeo, cabo o chiado. Então, sua câmera travou aqui também. Depois que você colocou o filtro aí, a câmera travou. Ó, gente, estamos 5 minutinhos aqui. Tem uma galerinha que tá entrando, eu vou fazer um remember aqui no comecinho. E aí, vocês vão admitindo aí, tudo bem? Senhor David, Isa, a Bia. Então tá, muito obrigado. Ó, vamos lá. Está compartilhando aí tudo direitinho, né? Já dá para anotar aí a tarefa, senhor David? Então tá bom, show de bola. Ó, a gente precisa, estamos finalizando aqui a parte de exponenciais e logs hoje. E vamos falar de equações e inequações logarítmicas. As equações a gente meio que já resolveu, tá bom? Só que as inequações têm um toquezinho que é igual ao toque do exponencial também, tá? Então, assim, vão ter novidades aqui, só que nenhuma dessas novidades é uma novidade. Vocês já meio que viram tudo disso, tá? Mesmo o que for novo, vai ser previsível. Não vai ser uma coisa nova. Oh, meu Deus, que elemento extremamente novo que eu estou vendo aqui na matemática. Não, tá? Então vamos lá, ó, vamos lembrar da definição. Primeira coisa é que quando eu tenho um b elevado a x igual a A, é equivalente, né? Eu tinha falado que essa setinha significa que o da esquerda implica no da direita e o da direita implica no da esquerda. Ou seja, é equivalente, tá bom? Então, eu dizer que b elevado a x é igual a A é equivalente a eu dizer que log de A na base B é igual a x. A gente estava usando lá as setinhas, né? Ó, b elevado a x é igual a para lembrar, para ver se estava fazendo tudo direitinho. Tá bom? E tinham duas condições de existência aqui do log, né? Uma delas é que o logaritmando tem que ser maior do que zero, e isso aqui vai continuar sendo importante para a gente, tá bom? E a outra é que a base tem que ser maior do que zero e diferente de 1, que também vai continuar sendo importante para a gente, tá? Tanto é que na última aula, quando a gente viu sobre funções, tinha a restrição aqui do domínio, né? De que o domínio tinha que ser positivo. Tá vendo? Por quê? Porque o logaritmando é positivo, tá bom? E a base é a mesma coisa, ó, a base mantinha aqui as mesmas restrições, b maior do que zero e diferente de 1. Tudo bem? Então, nas funções a gente já carregou essa história aqui da definição e da condição de existência. Com isso, vamos só dar uma sistematizada aqui nas equações logarítmicas, tá bom? E depois eu volto a falar lá do conteúdo novo, mais previsível, e a gente resolve as inequações, beleza? Então vamos lá. Quando eu tinha potências, eu buscava alguma coisa assim. Vocês se lembram que eu coloquei de verde aqui no cantinho da lousa, fiz uma nuvenzinha assim, que era o que a gente estava procurando? Então tá. Meu parâmetro aqui é o senhor David e a senhorita Isa. Quando a gente estiver trabalhando com log, o nosso ideal aqui para o log é procurar logs de mesma base. Tudo bem? Então, por exemplo, log na base 2 de 10 é igual a log
na base 2 de x. Então, 10 é igual a x, ou x é igual a 10. Beleza? Esse vai ser o nosso ideal aqui, é isso que a gente vai estar buscando, que as bases sejam iguais. Beleza? Que é quando as bases são iguais, a gente consegue comparar os logaritmandos. Então, já vamos começar resolvendo esse item A aqui, que é essencialmente isso, ó. Só que, o que vai acontecer? E aí tem que ter um asterisco aí nessa parte da matéria, tá bom? Toda vez que for calcular log, equação logarítmica, inequação logarítmica, tem uma coisa que a gente tem que fazer inicialmente. Alguém sabe dizer o que é essa coisa? Alguém se lembra disso? Tem a ver com o meu comecinho da aula. É colocar a condição de existência, que nem ali do 2x menos 4 tem que ser... Exatamente. Então, a gente tem que colocar o quê? Condição de existência. Ó, eu vou abreviar sempre condição de existência como CE, tá bom? Na tarefa, inclusive, tem alguns, os primeiros itens eu coloco condição de existência na minha resolução, e em outros eu já coloco CE, mas esse CE é da condição de existência. Tudo bem? Então, as nossas condições de existência são 2x menos 4 tem que ser maior do que zero. Por quê? Porque o logaritmando tem que ser maior do que zero, tá bom? E x mais 1 tem que ser maior do que zero também. X mais 1 maior do que zero. Tá bom? Tem mais condição de existência aí? Poderia ter se tivesse x na base aqui, ó. Mas não tem. Então eu não preciso ver a condição de existência da base. Eu preciso ver a condição de existência apenas do logaritmando. Na verdade, eu estou vendo a condição de existência da base, né? Eu estou vendo que não tem problema nenhum também, mas não tem x ali, eu não preciso descobrir essa condição de existência em função de um x. Bom, vamos desenvolver isso aqui, ó. 2x maior do que zero, maior do que 4, perdão, o menos 4 vira mais 4 do outro lado. E eu passo 2 dividindo, vai ficar 4 sobre 2, então x é maior do que 2, que é 4 sobre 2. E, né, eu tenho um e aqui, ó, unindo um com o outro. O x tem que ser maior do que menos 1. O mais 1 passou para o outro lado lá como menos 1. Mas eu vou colocar aqui mais para baixo, que aí fica mais fácil de ver a nossa condição de existência completa. Ó, maior do que 2 e maior do que menos 1. Basta eu dizer que é maior do que 2, vocês concordam? Porque ser maior do que 2 acarreta automaticamente ser maior do que menos 1. Tá bem? Pô, professor, não estou visualizando isso. Ó. A primeira condição de existência, que é que está em vermelho, ela tem que ser maior do que 2. E a segunda condição de existência, essa daqui, ó, tem que ser maior do que menos 1. O vermelho, se eu disser que é maior do que 2, automaticamente acaba sendo maior do que menos 1. Tá bom? O vermelho, ele está dentro do azul. Então, se eu pego a condição de existência vermelha, ela satisfaz tanto a azul quanto ela mesma. Mas a azul não. A azul só satisfaz ela em alguns pontos. Tá bom? Então, basta eu dizer aqui na minha condição de existência que x é maior do que 2. Então, eu vou fazer um resumo da ópera aqui. São essas duas coisas, mas eu vou finalizar aqui dizendo que, no fim das contas, eu concluí que a minha condição de existência é de que x tem que ser maior do que 2 apenas. Pessoal, estamos juntos aqui na condição de existência. Ó, eu vou terminar de resolver aqui e qualquer coisa também vocês já armam aí uma perguntinha aí da condição de existência, tá bom? E aí, aquela ideia que eu tinha falado, ó, eu tenho aqui a galera que está com as mesmas bases. Quando eu tenho os logs que têm mesma base, eu consigo comparar legitimamente os logaritmandos. Então, ó, qual que é a base que eu tenho aqui? Ó, 5 e 5, tá certo? Eu vou copiar ali, né? Log na base 5 de 2x menos 4. Só para ficar inteiro o raciocínio aqui, né? Igual a log de x mais 1, também na base 5. Tudo bem? Como as bases são iguais, agora eu posso comparar os logaritmandos. Então vai ficar isso aqui, ó, x mais 1. E aí, no fim das contas, né, o que nós temos? 2x, esse x passa para lá, menos x. Tá bom? Então vai ficar 2x menos x igual a menos 4 passa para o outro lado lá como mais 4. 1 mais 4. Então x era 2x menos x é x e 1 mais 4 é 5. X é 5.
Essa resposta aqui é uma boa resposta? X igual a 5 é uma resposta legítima? Por quê, ô Isa? Você que chacoalhou a cabeça aí. O David também, mas quero ouvir a Isa. Porque a nossa condição de existência é que fosse maior que 2. Então, Maior do que 5 é 2. maior que 2. Perfeito, tá? Então, como o 5 é maior do que 2, a nossa condição de existência está satisfeita. E aí já era. Beleza? Eu vou colocar aqui, ó, para baixo, e aí encaixa um pouquinho melhor aqui. Tá bom? Pronto. Aí o nosso 1 está resolvido. Então, o 5 é uma resposta legítima, né? Se você quiser, você pode mandar aquele conjunto solução é igual a 5. Tá bom? Mas eu vou deixar ali como x igual a 5. Ele satisfez ali, né, a condição de existência, então eu já tornei ele uma resposta mesmo. Tá bom? Estamos juntos aqui, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa aí desse item A? Então tá bom, vou tomar isso aí como um não. Ouvi um barulhinho aqui, a cabeça já te remete a olhar o que é, mas era o WhatsApp, não era aqui. Aqui também estou contando aí com os co-hosts, né? Então, tá tranquilo. Olha lá, pessoal, a gente tem esse aqui agora, né? Tem duas maneiras de resolver esse. Tem uma que é mais clássica aí, e aí eu gostaria que vocês me falassem, e a outra eu vou apresentar daqui a pouquinho, que vai ajudar a gente bastante nas inequações, principalmente. E aí, como é que eu começo a resolver esse item B aqui? Fazendo condição de existência também? Condição de existência, exato. Eu que estava com sede, indo com sede ao pote aqui, mas primeiro é a condição de existência, exatamente, tá bom? Sempre fazer primeiro a condição de existência. Condição de existência é que 5x menos 1 seja maior do que 0. Então, eu vou passar o 1 para o outro lado, vai ficar x maior do que 1. Tudo bem? E 5x maior do que 1, perdão. E x, então, é maior do que o 5 que está multiplicando aqui. Eu passo ele dividindo. X é maior do que 1 sobre 5. Perdão, essa é a condição de existência, né? Não é a resposta. Tá bom? Uma coisa que eu gostaria de chamar atenção, né? Ó, eu passei um 5 positivo para o outro lado lá, dividindo. Tudo bem? Por isso eu posso passar sem alterar a desigualdade. Mas se fosse um número negativo, vocês se lembram disso? Eu sempre que eu posso, eu dou uma marteladinha a mais nisso, tá? Se eu estou passando, dividindo ou multiplicando um número negativo, eu preciso inverter a desigualdade, tá bom? Então, beleza, a minha condição de existência está pronta. Agora vamos dar uma olhadinha lá na equação mesmo, né? Qual é uma boa estratégia para eu resolver essa equação, gente? Passar o 7 para o outro lado e fica 7 elevado a 2? Isso. Esse passar o 7 para o outro lado, ele é um pouco delicado quando a gente estiver falando de inequação, tá bom? Porque vai ter o caso que inverte e o caso que não inverte. Mas, acho que foi a Bia que falou isso, né? Foi. Aqui a gente pode, quando tem o sinal de igual, a gente ainda pode usar aqui a definição. Quando tiver uma desigualdade, também vai poder usar, tá bom? Só que é mais fácil tropeçar também. Ó, então 7 ao quadrado é igual a 5x menos 1. Tudo bem? Eu descobri que esse cara aqui é 49, não foi isso que eu descobri? Indo aqui na marra, do jeito que a gente conhece, pela definição? Beleza, mas eu não vou fazer isso. Mas vocês vão ver que vai dar 49, tá bom? Guarda esse número aí, ó. O segredo aqui, que eu estou dando um outro caminho para a equação, que é o mais seguro para a inequação. Então, eu já estou plantando a sementinha para daqui a pouco, tá? Isso aqui eu posso multiplicar por 1. 2 vezes 1, não é? 2 não é a mesma coisa que 2 vezes 1? David ficou bolado. Para que multiplicar por 1, professor? Pelo amor de Deus. Isso aqui, ó, 1 é a mesma coisa que log de 7 na base 7. Tudo bem? Estamos juntos aqui, senhor David? Então tá. Eu criei esse porque, ó, porque é fácil comparar, ó. Eu quero buscar o quê, ó? O que eu estou almejando aqui? Tá bom? Logs de mesma base. Então, estou dando um outro caminho que agora não é tão necessário, mas daqui a pouco vai ser, tá? Para a inequação vai ser.
Então, ó, log na base 7 de 5x menos 1 igual esse 2 eu vou subir. Tudo bem? Do mesmo jeito que eu posso tombar quando ele está lá em cima, eu posso subir ele. Aí vai ficar assim, ó, log na base 7 de 7 ao quadrado. Agora sim, eu tenho logs com a mesma base, eu posso comparar os logaritmandos. Tá bom? E aí é isso que eu vou fazer, ó. Então eu vou fazer assim, ó. 5x menos 1 é igual a 7 ao quadrado. Beleza? 7 ao quadrado. Ou seja, 5x menos 1 é igual a 49. Tá vendo? Ó, o mesmo número que tinha que dar. Só que como eu tinha um 5x menos 1 aqui, eu vou passar para o outro lado lá um mais 1. Tá bom? Então, se 5x é igual a 50, né? Aí já ficou mais claro aí que x é igual a 10. Tá bom? Essa é uma resposta legítima? Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer no log. Sim, é uma resposta legítima. Porque a minha condição de existência aqui, ó, era que o x fosse maior do que 1/5. Tudo bem? E de fato, né, quando eu tenho x igual a 10, significa que ele é sim maior do que 1/5. Tá bom? Então, resolvi ali, usando a ideia da igualdade, né? Quando eu tenho bases iguais, eu consigo trabalhar aí. Mas eu, além disso, preciso checar se bate lá na condição de existência. Tá bom? Uma outra possibilidade, mas eu não recomendo, eu acho que quando você sistematiza, você segue essa receitinha de bolo, a chance de você errar é menor. Tá bom? Então, assim, óbvio, vai muito de cada um. Beleza? Mas eu acho que vale a pena. Faz a condição de existência e depois faz a conta. Se você quisesse não ter feito a condição de existência, bastava você depois pegar esse 10 e colocar aqui, ó. Ia ficar 5 vezes 10, você ia colocar o 10 no lugar do x, tá bom? Ia ficar 5 vezes 10, que era 50. 50 menos 1, que tá ali dentro, tá bom? 50 menos 1, você ia descobrir que ia dar 49. Então, com isso, o meu logaritmando ia ficar positivo, tá bom? Com a minha resposta aqui, ó, 10, eu coloco 10 no lugar do x, 5 vezes 10 é 50, 50 menos 1 é 49. Então, estaria positivo, não teria problema nenhum. Tudo bem? Eu não preciso, assim, fazer a condição de existência, mas depois eu preciso checar se satisfaz a existência. Tá? Mas eu recomendo que vocês sigam sempre esse script, porque aí você sistematiza e não esquece de fazer a condição de existência. Estamos juntos aqui, pessoal? Então tá joia. Eu vou duplicar aqui a página e a gente vai resolver esse item C aqui. Lembrando, né, ó, a mesma ideia lá quando eu tinha o exponencial, né? A equação exponencial. Encontrar aqui a mesma base. Tá? Vamos lá, então, ó. Agora, eu posso criar a base x, mas eu também posso criar uma outra coisa. Quer ver, ó? Log na base x de 3x menos 2 igual a 2. Tá bom? O que eu preciso fazer aqui primeiro? Eu sei que vocês já sabem a resposta, mas eu quero ouvir. Tá? O que eu preciso fazer aqui primeiro? Condição de existência. Muito bem, senhor David. Essa é a fita que eu quero ouvir aí o senhor dando play, voltando e dando play de novo a aula inteira, tá bom? Ou o senhor ou outra pessoa. Primeira condição de existência, qual que é, David? X maior que 0. X maior que 0. Só isso? É diferente de 1. X maior do que 0. Por quê? Ó, porque a base é maior do que 0. X, segunda condição de existência, x maior do que 1. É diferente de 1, perdão. Tudo bem? A base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Pô, professor, não falou isso? Não, falei sim. Olha aqui, ó. Uma vez, duas vezes. Tá bom? E nas outras aulas a gente falou bastante disso. E aqui eu tenho também o meu logaritmando. Qual que é a condição do logaritmando? Terceira condição aqui, ó. 3x menos 2 maior do que 0. Tá bom? Para deixar bonitinha essa última aqui, né, ó, isso significa que 3x é maior do que 2, né, ó, eu passo 2 lá para o outro lado, ele era menos, passou mais. E esse 3 que está multiplicando, eu passo dividindo.
E aqui é óbvio, né, que eu vou reforçar mais uma vez. Eu posso passar dividindo sem trocar a desigualdade, porque ele é um número positivo. Se ele fosse negativo, eu teria que trocar o sinal da desigualdade. Tá bom? Então, quais são as minhas condições de existência? Maior do que 0, diferente de 1 e maior do que 2/3. Tá bom? Gente, aqui eu posso fazer uma interseção, mas eu vou deixar as 3 condições de existência aqui separadas mesmo, tá bom? Porque a gente vai ver que é uma equação, vai dar uma única resposta, e aí a gente só vê se satisfaz as 3 condições e tá tudo bonito, tá bom? Vamos ver como é que isso vai acontecer aqui, então, ó. Vai acontecer assim, ó. Eu vou ficar com log de 3x menos 2 na base x, 3x menos 2 na base x, igual a 2. Beleza? Aqui, Bia, como é que era o esqueminha lá que a gente tinha falado? Posso jogar o x lá para o outro lado, né? Posso fazer assim, ó, x ao quadrado é igual a, ó, x ao quadrado é igual a 3x menos 2. Beleza? Deixa eu separar aqui, ó, essa igualdade que a gente chegou, só para vocês verem que é exatamente o que a gente vai chegar, traçando a outra estratégia, seguindo a outra estratégia. A outra estratégia qual que era? Criar um log de mesma base lá do outro lado. Senhor David, qual que é o log que eu tenho que criar aqui agora, do outro lado? Que vai ficar o vezes 1 aqui, né? Qual que é o log que eu tenho que criar? Log de x na base x. Log de x na base x. Bom, show de bola. E aí a mesma coisa, né? O mesmo procedimento. Ó, log na base x de 3x menos 2 igual a log de x ao quadrado na base x. Ou de onde que veio esse quadrado? Ó, o 2 que estava lá, eu joguei lá para cima. O 2 que estava na frente, eu joguei para cima. Propriedade de log. E aí, bingo, né? Ó, eu tenho as duas bases iguais aqui, eu posso comparar os logaritmandos. Então vai ficar assim, ó, 3x menos 2 igual a x ao quadrado. Olha lá, ó, 3x menos 2 igual a x ao quadrado. Então, tanto faz o caminho que você segue. Ah, mas esse caminho era mais longo. Sim, só que quando a gente estiver falando de inequações, ele vai ser mais seguro também. Então, por isso que eu estou falando dele. Bom, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Quais são as raízes aqui? Não quero perder muito tempo nisso aqui, não. Some produto aí. A soma é 3, o produto é 2. 1 e 2. 1 e 2. X igual a 1 ou x igual a 2. Beleza? Vamos dar uma olhadinha lá no x igual a 1. X igual a 1 é maior do que 0? Sim. É maior do que 2/3? Sim. É diferente de 1? Não. Tudo bem? X igual a 1 é maior do que 0, é maior do que 2/3, mas não é diferente de 1. E a gente tinha que o x tinha que ser diferente de 1. Então, essa nossa resposta não convém. Não convém. E o x igual a 2? Convém? É maior do que 0? Sim. É maior do que 2/3? Sim. É diferente de 1? Sim. Então, é a minha resposta. X igual a 2 é a minha resposta. Tá vendo a importância de fazer a condição de existência? Se você não faz a condição de existência, vai lá com sede ao pote, resolve o negócio e é clássico, né? Alternativa A, conjunto solução, 1. Alternativa B, conjunto solução, 2. Alternativa C, conjunto solução, 1 e 2. E aí, né? Quem não fez a condição de existência foi lá na C e a resposta correta era a B. Beleza? Então tem que tomar cuidado. Coloca na cabeça aí, sistematiza. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a condição de existência. Equação e inequação logarítmica. Beleza? Eu tenho uma pergunta aqui, né? Eu não sei se o x é maior do que 1 ou menor do que 1, né? Tem algum problema? Eu consegui comparar aqui, ó. Vocês lembram lá que quando a base era maior do que 1, tinha que fazer uma coisa, quando era menor do que 1 nas potências, né? Tipo 3 elevado a x maior do que 3 elevado a 2, né? Então isso significava que x era maior do que 2. Só que se aqui fosse 1/2, né, elevado a x e 1/2 elevado a 2, eu tinha que inverter, né, a desigualdade.
Tudo bem? Mas e esse x aqui, ó? Esse x, ele às vezes é positivo, às vezes é negativo, não é? Tem algum problema com esse x? Primeira Eu acho que resposta. não. Por que não, David? Porque a gente vai descobrir o valor dele, de qualquer forma. Então, acho que... Não. Beleza. Só que você vai descobrir partindo de uma premissa de que ele é só positivo ou só negativo. Então você inverte ou não inverte o sinal. Só que o problema é o seguinte, que sinal que tem aqui para inverter? Não tem sinal nenhum, é um sinal de igual. Então você não precisa se preocupar se a base é positiva, se ela é negativa, porque é um igual, é um sinal muito mais forte. A gente tinha que se preocupar com isso, ó o que eu coloquei aqui, ó, 3 elevado a x é maior do que 3 ao quadrado, quando tem uma desigualdade. Aqui não há desigualdade, é um sinal de igual. Então você não tem que ficar se preocupando com o sinal do x. Tá bom? Uma outra coisa é que a gente tem uma condição de existência. Qual que é essa condição de existência? O x é positivo. Tá? Então, mesmo que fosse depender aqui, que tivesse uma desigualdade, a gente tem esse x aqui que eu estou restringindo. Eu já estou falando que ele é positivo. Tá bom? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente decora algumas coisinhas, pô, eu preciso me preocupar com isso. E coloca na cabeça que precisa. Nesse caso aqui não vai. Você não vai se preocupar com o valor da base quando o sinal que tiver aqui for igual. Tudo bem? Na verdade não é positivo e negativo, né? O come bola é entre 0 e 1 e maior do que 1. Então a condição de existência não servia aqui pra gente. É isso mesmo, tá bom? Come bola aqui nesse sentido. Mas de qualquer forma, ó, é um sinal de igual. Essa é a resposta. Tá bem? Se eu tenho um sinal de igual, eu não preciso me preocupar ali em qual intervalo que está a base. Tá? Fala, senhor Felipe. Oi, Lucas. Tudo jóia, cara? Beleza, e você? Tranquilo. Diga lá. Então, quando tem um sinal de igual, eu posso ir pelo aquele outro método direto. Você pode pular o quê? Fala um pouquinho mais alto. Posso ir para aquele outro método que você fez ali à direita. O de fazer com as setinhas, é isso? Isso. Pode, tá bom? Mas não é por conta dessa última discussão que a gente fez. É porque é mais simples mesmo. Quando eu tenho um sinal de igual, ele é mais forte. E isso daqui sempre vai ser verdade para o sinal de igual. Tá bom? Na verdade, para o de desigualdade também, mas é um pouco mais sutil a coisa. E aí eu prefiro tomar um outro caminho. Mas tá claro o ponto aqui, Felipe? Eu entendi sim, beleza. Então tá bom. Bom, gente, alguma dúvida aí nas nossas equações logarítmicas? Estamos tranquilos? Então tá bom. É que agora o bicho pega mesmo, hein? Qual que é o segredo aqui das equações logarítmicas, então? Ó, vou sintetizar, tá bom? Se alguém quiser ir anotar, pode anotar também. O segredo é fazer as condições de existência. Tudo bem? Primeiro ponto. E o segundo, procurar bases iguais. Acabou. Certo? Então, o que difere lá das minhas equações exponenciais? Geralmente nas equações exponenciais, eu não tenho condição de existência, né? Aqui, beleza, o x poderia estar aqui na base. Mas quando eu estou falando de equações ou inequações exponenciais, geralmente a gente está falando aqui, né? Ó. Beleza? Só tem x no expoente mesmo. Não tem x aqui. Se tem x aqui, tem até outro nome, né? Não é exponencial exatamente. Mas, enfim. Então, a gente não precisa se preocupar, porque o expoente não tem condição de existência. Mas quando a gente está falando de logaritmando, que é geralmente onde estão os x's, aí a gente precisa dessa condição de existência. Então, é a mesma coisa. Procurar as bases iguais, mas tem um detalhe antes, que é a condição de existência. Seguiu esse script, tá tranquilo. Provavelmente vai dar tudo certo, vai conseguir resolver as equações. Tá bem? Tem algumas equações, já vou dar uma dica aqui lá na tarefa. Por exemplo, x mais 2 mais log de x mais 1 na base 2. Isso aqui, por exemplo, é igual a 3. Tá vendo? Aí você vai precisar juntar esses dois aqui na mesma base. Mas é aquela coisa, tá por dentro das propriedades, né? Ó, vai ficar x mais 2 vezes x mais 1. Beleza? Por quê? Porque quando eu tenho uma soma aqui de logs de mesma base, eu consigo juntar os logaritmandos multiplicando eles. E aí você vai juntar isso aqui e aqui também. Vai dar log de 8 na base 2. Tudo bem? Esse 3 aqui, ó. Log de 8 na base 2. Aí você vai... Por quê, né? Porque é log de 2 na base 2. Só que aí você vai jogar esse 3 lá para cima. Vai ficar 2 elevado a 3, que é 8. E aí você vai conseguir comparar aqui os logaritmandos, porque está na mesma base. Tá?
Então, esse lado aqui, que era o 3, a gente já fez. Fizemos 2 exercícios hoje. Como deixar ele na mesma base 2 lá do outro lado. Mas, às vezes, você vai precisar juntar coisas. Então, são coisas aí que, com as propriedades que você tem, buscando aqui sempre deixar um log de uma base igual ao log da mesma base do outro lado, vai dar tudo certo. Tá bom? Tá claro quais são os objetivos? O que a gente precisa buscar aqui? Então, tá bom. Então, beleza. Vamos para as inequações, que senão também a gente vai ficar meio apertadinho aí no tempo. E isso não é bom, né? Porque é ali que a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção. Ó, lembrando, é bom aqui que está tudo muito amarrado. Então, a gente precisa lembrar aqui das funções, né? As funções logarítmicas, elas são do tipo log de x na base b, beleza? Tem a restrição lá do domínio, como eu tinha falado, porque o logaritmo tem que ser positivo, beleza? E a gente tem a restrição da base de que ela tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Ok. Quando a gente tinha um b, que é essa basezinha aqui, ó, maior do que 1, a nossa função ela era crescente. Vimos na última aula isso. Quando a gente tem esse b aqui, ó, entre 0 e 1, essa funçãozinha aqui ela é decrescente. Beleza? Estamos lembrados disso? É só isso que eu preciso para dar o próximo passo. Tá? E aí, vocês vão ver o que acontece com inequação, exatamente o que acontece com inequação logarítmica, exatamente o que acontece com a inequação exponencial. Tá bom? Quando eu tenho a base maior do que 1, eu mantenho a desigualdade. Quando eu tenho a base entre 0 e 1, eu inverto a desigualdade. Tá vendo? Ó, tá para um lado aqui e tá para o outro lado aqui. E quando é maior do que 1, continua aqui do mesmo lado. Tá bom? E aí é óbvio, né? A gente vai colocar aqui no gráfico para ficar claro de onde que está vindo essa história. Beleza? Vamos lá. Se eu pegar aqui ó, um log de m na base b, que é maior do que o log de n, por exemplo, ó, eu estou pegando aqui, ó, esse cara aqui é o log de m na base b, e esse aqui é o log de n na base b. Tá bom? Ó, eu peguei do jeito que está escrito aqui, ó, o log do m é maior do que o log do n, ó, ele está mais para cima aqui. Beleza? Vamos ver qual que é a relação que tem entre o m e o n aqui, ó. Como ela é uma função crescente, quanto maior o y, né, ó, maior o x. Tudo bem? Essa aqui é a função, lembrando, né, ó, log de x na base b, né? Que é a minha função clássica aqui, logarítmica, tá bom? E aí eu coloquei aqui, ó, quando x é m, é log de m na base b. Quando x é n, é log de n na base b. Beleza? E aí o que acontece? Ó, se o log de um é maior do que o log do outro, é porque um é maior do que o outro. Quem é maior no log é maior sozinho. Tá bom? Por quê? Porque a função é crescente. Quanto maior o x, maior o log desse x. Então, se o m é maior do que o n, o log do m é maior do que o log do n. Tudo bem até aqui, pessoal? É muito parecido lá com o do exponencial. Assim, você tem que saber perfeitamente essa ideia do gráfico? Não. É legal saber de onde vem, é bom ter esse desenho na cabeça, mas o mais importante é saber que quando a base é maior do que 1, eu mantenho a desigualdade. Beleza? Eu achei a Izzy e o David, pelo menos, que são meus parâmetros aqui, muito quietinhos. Mas tudo bem, eu vou explicar o outro lado aqui e aí qualquer coisa vocês perguntam, tá bom? Quando a base está entre 0 e 1, né? Quando a base, né, que é esse cara aqui, tudo bem? Ele está entre 0 e 1. O que vai acontecer com a minha desigualdade? Vai ser invertida. Porque, ó, eu vou pegar um log de m que é maior do que o log de n. Igualzinho a gente fez anteriormente, ó. Meu log de m está aqui, na base b, né? E eu vou pegar meu log de n aqui mais para baixo, ó. Log de n na base b. Beleza? Olha lá o que acontece com o meu m e com o meu n. Quem é maior aqui nessa história? Ó, o n é maior do que o m. O log do m é maior do que o log do n. Mas quando eu estou falando do m e do n, acontece ao contrário. O n que é maior do que o m. Tá vendo? Ó? N maior do que m. Tudo bem? Estamos juntos aí? Muito parecido o raciocínio, né? Dá para fazer um paralelo aí muito forte. Quando a gente estiver revisando, vai revisar tudo junto, vai ser show de bola. Tá bom? Vai ser mó feliz, mó alegre, já vai ter acabado a pandemia, a gente se abraça no final. Brincadeira, foi um pouco exagerado, mas vai ser alegre, tá bom?
Por quê? Porque a gente consegue fazer muitas conexões aí nas relações que tem nas ideias do log, de equações, inequações, das funções logarítmicas, com as ideias que tem no exponencial. E não é à toa, né? Porque um vem do outro, inclusive, né? Um está extremamente relacionado com o outro. Tá bom? Então, moral da história, né? Qual que é importante? O que é importante aqui, ó? Base maior do que 1, mantém o sinal. Base menor do que 1, maior do que 0, né? Inverte o sinal. Vamos lá resolver inequações exponenciais. E aí vocês vão ver que é basicamente isso aí que vai encaixar. Tá? Pessoal, mesma base. Continua aqui aquela mesma história, tá? Eu vou fazer outra nuvenzinha aqui, que quando você estiver resolvendo uma inequação logarítmica, você também vai almejar isso, tá? Log de x e log de 2 aqui, ó, na base 3 e na base 3. Você vai procurar a mesma base. Bom, essa base é maior do que 0, né? Então x é maior do que 2. Tá bom? Se ela fosse menor do que 0, eu vou colocar até um outro balãozinho aqui, ó, que aí fica mais sistematizadinho também toda a ideia aqui, com outro balãozinho também. Esse balãozinho ficou horrível. Deixa eu melhorar aqui. Pronto. Agora só ficou ruim. Vai ficar assim, então, ó, log de x na base, por exemplo, meio, maior do que log de x de 2 na base meio. Tá bom? Deixa eu trocar esse meio aqui para vermelho, né? Que aí destaca aqui que a base está igual. Quando eu chego nas bases iguais, eu consigo fazer essa comparação legítima, tá? E aí, então, eu chego que x é menor do que 2, tá bom? Atenção aqui para isso, né? Ó, quando a base é maior do que 1, mantenho. Quando ela é menor do que 1, eu inverto o sinal da desigualdade, tá bom? Vamos lá resolver aqui problemas. Item A. Então, é isso que eu almejo, né? Sempre logs de mesma base. Vamos lá. Esse aqui, olha que maravilha, hein? Um primeiro exercício já na mesma base. Não é à toa, né? Por quê? Porque é um primeiro exercício para a gente ir se acostumando aí com a ideia, tá bom? Então ele já está bonitinho aí, já está entregue. Qual é a pergunta que eu me faço aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui quando eu estiver falando de log, resolvendo inequação, qual que é para eu resolver inequação logarítmica? O David já Condição de desconfiou existência. que isso é uma pegadinha. É isso mesmo, Bia, é uma condição de existência, tá bom? Não vá com tanta sede ao pote. Primeira coisa que você tem que fazer é a condição de existência. CE, condição de existência. Só tem uma condição de existência aqui, né? O x tem que ser maior do que 0. A minha base aqui não tem x, então não preciso averiguar isso, né? E o meu outro logaritmo é 5. Pronto, simples assim, tá? Aí depois eu vou de fato resolver aqui a minha inequação. Log de x na base 2 maior do que log de 5 também na base 2. Bom, as bases são iguais, era o que eu almejava, né? Aí eu tenho que ver em qual caso que entra. Como o 2 é maior do que 1, tudo bem? Então eu mantenho o sinal da minha desigualdade. X maior do que 5. X maior do que 5 satisfaz a minha condição de existência de ser maior do que 0? Satisfaz, né? Então já era, já está respondido, tá bom? Todas as minhas respostas aqui, que são x maior do que 5, estão satisfazendo a minha condição de existência. Olha lá, ó, minha condição de existência, x maior do que 0. Para ser resposta, tem que estar no vermelho. Qual foi a resposta que a gente encontrou? Essa aqui, ó. Tudo bem? Ó, aqui está o 0, né? E aqui está o 5. Toda a resposta que a gente encontrou está dentro da nossa condição de existência. Então está tranquilo. Posso colocar isso aqui como resposta, tá bom? Ah, quero deixar bonitinho. Beleza, ó. Solução x real, conjunto dos reais, tais que sejam maiores do que 5. Todos os números reais maiores do que 5. Tá respondido lá, ó, tá bom? Vou deixar um pouquinho mais bonito aqui. E aí já era. Show de bola. Gente, estamos juntos aqui no item A. Alguém quer falar alguma coisinha aí? O senhor David Pensante, ele não combina com esse enquadro aí, porque ele fica sério. Esse enquadro, ele é todo feliz, e aí o David tá assim, ó, mó sério, assim, pensando. Tem que ter uma margenzinha aí, David, para você pensador, cara, para ornar mais, tá? Vamos trabalhar nisso, né? Vamos mandar um e-mail lá pro Zoom, certo? Ó, item B aqui, ó, vamos lá. Log de x na base 1/3
maior ou igual a log de 7 na base 1/3. Tá bom? Show de bola. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Eu sei que vocês já estão cansados de responder, então eu vou responder, tá bom? A gente tem que fazer a condição de existência, tá? Então vamos lá, ó. Condição de existência é que x é maior do que 0. Acabou também, ó. Tranquila essa condição de existência, né? X maior do que 0. Por que que não tem mais condição de existência? Porque, ó, as bases não tem x e o meu outro logaritmando não tem x. Certo? Então, já era. Agora vamos resolver. Ó, log de x na base 1/3 é maior ou igual que log de 7 na base 1/3. Tá bom? Como a minha base é menor do que 1, então eu vou inverter o sinal da desigualdade. E aí eu tenho que o x é menor do que 7. E aí, gente, tá certa essa resposta? X menor do que 7? Menor ou igual que 7, né? Deixa eu melhorar esse igual aqui, que ele tá muito coladinho. Mas aí não tem que acrescentar a condição de existência, porque ele tem que ser maior do que 0. Então, é maior do que 0 e menor ou igual a 7. Exatamente, Isa. Perfeito, tá bom? Agora, juntando as duas informações que eu tenho, ó, tudo bem? Então, eu chego à conclusão de que a minha solução aqui são os números reais, tais que, né, esses números sejam maiores do que 0 e menores ou iguais a 7, tá bom? Qualquer x, né, qualquer número entre 0 e 7, incluindo 7, não incluindo 0, estão na minha resposta aqui. Gente, esses dois primeiros são mais simples, né? Que eles são mais diretos, na verdade. Eu não diria mais simples, mas são mais diretos. Só que para a gente entender os próximos, que vão ter um grau de complexidade um pouquinho maior, seria muito importante que tivesse bem clara aqui a ideia tanto do A quanto do B. Tá bom? A Letícia já levantou a mão, já vou falar com ela. E qualquer outra pessoa que tiver alguma pontinha aí para parar, já aproveita que agora é um bom momento. Tá bom? Fala lá, Letícia. Bom dia, Lucas. Bom dia. Eu não entendi muito bem o porquê dessa resposta que você colocou. Tipo, não sei, mas na minha cabeça, enquanto eu estava respondendo aqui mentalmente, eu coloquei de que essa resposta do x menor ou igual a 7 não convém justamente por conta da condição de existência. Eu não entendi por que você colocou tipo, os dois juntos, sabe? Vamos lá. A minha condição de existência é que o x seja maior do que 0. Tudo bem? E a minha resposta é x menor ou igual a 7. Não tem um pedaço da minha resposta Entendi. que satisfaz a condição? Sim. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Qualquer coisa, gente, quando você fica meio na dúvida, faça os desenhos, tá bom? Ó, esse aqui, ó, que é a condição de existência. Você pode fazer assim também, ó, 0, tá bom? E aí você faz separado aqui, ó, a resposta, né? A resposta é menor ou igual a 7. E aí tem que ser a interseção, né? Porque tem que ser a resposta, mas tem que estar dentro da condição de existência. Aí você pode fazer aqui, ó, o varalzinho, né? Então você vem aqui e vê tudo que eles têm em comum. O 7 tem em comum, tudo que está entre o 7 e o 0, mas o 0 não entra. Beleza? Um outro caminhozinho aí. Mais alguma dúvida aí? Não sei se tem mãozinha levantada que eu não estou vendo. Acho que não, né? Nada no chat. Então tá beleza. Vamos resolver o item C, então, caminhando aqui já para o grande finale aqui da aula, né? Os últimos aí são mais demoradinhos, não estamos tão adiantados assim. Vamos lá. Log de x menos 5 na base 2 é menor ou igual a 3. É óbvio, né, que o professor de matemática que tem que martelar algumas coisinhas aí nas cabecinhas, vai falar aqui e repetir o mantra dele, certo? O que a gente faz primeiro numa equação e na equação logarítmica, condição de existência, tá bom? Então, espero assim, eu me sinto muito chato falando isso daí 300 mil vezes, mas eu espero, né, que lá na tarefa vocês fiquem lembrando, esse Lucas é chato, mas funcionou pelo menos, né? É isso que importa, né, gente? Inclusive, se fosse presencial a aula, podia ser uma aula assim com 4D, né? Eu dando choques ou qualquer coisa assim. É óbvio que não.
mas eu acho que reforçar, pelo menos, né, dando choque não seria possível, mas reforçar aqui a ideia, martelar a ideia é possível e é com ela que a gente vai trabalhar, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui, pessoal, o que que acontece? Se eu pego e faço esse 2 elevado a 3, eu posso fazer, tá bom? Mas não conversa tanto com a ideia lá das comparações do log que eu coloquei aqui inicialmente. Tudo bem? Ó, cadê aqui? Ó? Lá. Com essas comparações. Porque essas comparações a gente tinha que ter logs de mesma base. Então, com o tempo, você pode ir se sentindo mais à vontade, beleza? Em trabalhar com essas coisas. E em trabalhar desse jeito aqui, meio que seguindo a lógica das setinhas, tá bom? Você pode se sentir à vontade, mas eu acho que para sistematizar vale a pena começar fazendo passo a passo, tá bom? E eu já vou falar sobre esse passo a passo. Ó, primeira coisa, condição de existência, x menos 5 maior do que 0, implica, certo? X maior do que 5. E aí pronto, condição de existência está feita, tá bom? Passei o menos 5 lá para o outro lado, virou mais 5 e já era. Está resolvido. Beleza. O nosso segundo passo agora é resolver a inequação de fato. Log na base 2 de x menos 5 é menor ou igual que 3. Tudo bem? Só que este 3 aqui, ó, eu posso multiplicar por 1, não posso? Que é a estratégia que eu estava usando para colocar na mesma base. Tá bom? Eu posso multiplicar por 1, que é a mesma coisa que eu multiplicar aqui, ó. Deixa eu fazer o passo aqui embaixo. É a mesma coisa que eu multiplicar por log. Que log que eu vou colocar aqui, o pessoal? Esse 1 aqui que eu estou fazendo. Que log que eu preciso criar aqui? 2 na base 2. 2 na base 2. Por quê, David? Para igualar as bases. Para igualar as bases, tá bom? É sempre aquela ideia. O que que eu estou almejando? Bases iguais, né? Então é por isso que eu estou criando aqui no lugar desse 1, um log de 2 na base 2. Porque aí eu tenho bases iguais aqui e eu consigo fazer essa comparação legítima. Então, beleza. Aí, quando eu faço isso, eu preciso jogar o 3 lá para cima, né? Então vai ficar assim, ó, log na base 2 de x menos 5 menor ou igual que log de 2 ao cubo na base 2. O que eu fiz aqui de diferente da linha anterior? Joguei o 3 aqui para cima. Só. Foi a única coisa que eu fiz. Bom, agora eu tenho logs de mesma base. Eu posso comparar os logaritmandos. Qual é a comparação que eu preciso fazer? Quando a minha base é maior do que 1, outro mantra aqui da aula, né? Quando a minha base é maior do que 1, eu comparo mantendo o sinal da desigualdade. Beleza? X menos 5 é menor do que 2 ao cubo. É menor do que 2 ao cubo. Tá bom? Aí eu vou passar esse 5 lá para o outro lado, vai ficar x menor ou igual, né? Que 8 mais 5. E aí eu já vou x menor ou igual que 8 mais 5. E aí eu já faço essa soma aqui e game over, né? Ó, x menor ou igual que 13. Tá respondido aqui? X menor ou igual que 13? Sacanagem, né? Deixa eu subir aqui para vocês verem o problema todo resolvido, né? Desde que seja maior que 5, sim. Desde que seja maior que 5. Tá? Então a resposta aqui, mais uma vez, eu preciso juntar uma resposta com a outra. Certo? Olha lá, ó. A condição de existência. Ele tem que ser maior do que 5. E a minha resposta, menor ou igual que 3. 13, né? Perdão. Então ele tem que ser estritamente maior do que 5 e menor ou igual que 13. Tá bom? Tenho que juntar aqui, ó, a condição de existência com a minha resposta ali. Beleza? Então, ó, solução, conjunto dos reais maiores do que 5 e menores ou iguais a 13. Tá bom? Show de bola. Tá resolvido aqui. Foi. Pessoal, estamos tranquilos com tudo até aqui?
eu gostaria muito de ouvir perguntas, porque os próximos exercícios eles são mais complicados. Essencialmente, assim, ó, o que vocês precisavam saber, vocês já sabem, tá bom? Já sabem, já aplicamos aqui, já está relativamente tranquilo. Só que eu gostaria que vocês me falassem aí, caso tenha alguma aresta aí para parar, que a gente já para. Estamos tranquilos, então? Vou considerar isso aí como um ok. O pessoal da câmera chacoalhou a cabeça. Show de bola. Ó, agora a gente vai resolver esse D. Esse D, ele entra naquela história que eu tinha falado para vocês lá da equação. Quando eu dei uma dica lá para a tarefa, é mais ou menos o que vai acontecer aqui. Tá bom? Deixa eu copiar aqui o D e aí a gente já faz. Ó, pessoal, é óbvio que eu ainda vou repetir esse outro mantra aqui da aula, né? Mas eu já quero sistematizar aqui o que está acontecendo nas minhas inequações. Eu vou reforçar o que acontecia nas equações, tá bom? Ó, no comecinho da aula a gente resolveu equações logarítmicas. O que tínhamos constatado que você precisava para resolver equações logarítmicas? Fazer a condição de existência e depois procurar bases iguais, logs de bases iguais, tá bom? Nas inequações, o que a gente fez até agora? Fizemos a condição de existência e buscamos bases iguais. Então é a mesma coisa, tudo bem? Por isso que eu coloco os dois juntos aí na mesma aula. A estratégia é a mesma, condição de existência e depois procurar as mesmas bases. A única diferença é que na desigualdade você tem que tomar aquele cuidado especial quando a base está entre 0 e 1 e quando a base é maior do que 1. Só. Essa é a diferença da equação para a inequação. Beleza? Vamos lá fazer então esse exercício D. Bora lá. Como que eu começo fazendo esse exercício? Eu queria que vocês me falassem aí. O David eu sei que já está empenhado, já deve estar aí na 5ª linha do exercício. Como é que você começou aí, David? Qual que foi o primeiro passo que você fez? Condição de existência. Condição de existência. Quais são as condições de existência desse problema? Não precisa resolver, só me dizer o que fazer. 25 menos x maior que 0. 25 menos x maior que 0. E 10 menos x maior que 0. 10 menos x maior que 0. Só essas? E rapaz, sim, só achei essas. Sim, tem que confiar. Ó, aqui é base, não tem problema. E acabou, né? Só tem esses dois logaritmandos aqui, além daquelas duas bases. Beleza? Vamos lá então. Ó. Essas condições de existência. Isso daqui significa que 25 é maior do que x, né? Ou eu posso pensar que x é menor do que 25. Eu gosto sempre de deixar o x em primeiro. Acho que fica mais... A gente está mais acostumado, tá bom? E aqui é a mesma coisa, né? Ó, o 10 é maior do que 25, do que x, então o x é menor do que 10. Beleza? Veja, essas duas condições sendo satisfeitas, basta que o x seja menor do que 10, né? Porque todo x que é menor do que 10 automaticamente é menor do que 25. Pô, professor, que estranho. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Você vai ver que não é estranho, ó. 25 está aqui para trás. Essa é uma condição de existência. E 10 está aqui para trás, né? Eu preciso que as duas condições sejam satisfeitas simultaneamente. Então, eu preciso pegar a interseção dessas duas condições, ó. É do 10. O 10 não entra, né? Porque ele entra em cima, mas não entra no de baixo. E aí, antes do 10, entra nos dois. Tá bom? Então, é menor do que 10. Ó, x menor do que 10. Essa é a minha condição de existência. Aqui, ó. Condiçãozinha de existência. Ela se resume a isso. Tá bom? Bom, condição de existência feita, né? Condição de existência é chata, né? Você fica ali na fissura, você quer resolver, você quer encontrar a resposta. E aí você tem que ficar fazendo esses negócios. Mas tem que ser. Tá bom, gente? Vocês viram que teve equação que a gente resolveu que anulou um pedaço da resposta. Por quê?
porque a condição de existência, às vezes, eles vão colocar ali exatamente alguma coisa que pega na condição de existência. Tá bom? Vamos lá, então. Ó. Agora vamos resolver a inequação. Como está muito grande aqui, eu vou copiar. Maior do que 1. E aí, o que a gente almeja quando estamos resolvendo uma inequação logarítmica? Primeira coisa que tem que fazer é a condição de existência e depois é procurar uma coisa que a gente almeja. Que coisa é essa? Eu queria ouvir alguém diferente do David, só repetindo aí o nosso Bases nome. iguais? Bases iguais, exatamente. Obrigado, Bia. Vamos lá, então. Para eu ter bases iguais aqui, que base que eu vou fazer? 2 elevado ao quadrado. 2 Log elevado de... ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. É a base 4 que você está querendo? Não, sabe o 4 que tem ali? A gente Eu pode sei. decompor ele. Desculpa. Não, por que desculpa? Tá perfeito. Você falou certinho, eu que estou pegando no seu pé, tá bom? Ó, o que vai acontecer aqui, ó? Log na base 2 de 25 menos x, certo? E aí, a gente vai ter aqui, ó, esse 4 eu consigo transformar em 2. Como? Eu consigo transformar assim, ó. Log de 10 menos x. O que a Bia tá falando, que ela tá manjando bem aí das propriedades, é que esse 4 aqui é um 2 ao quadrado, tá bom? E aí, esse 1 aqui eu também consigo colocar um 2 ao quadrado, né? O David foi nosso protagonista aqui nesse encontro da base 2. Então, eu vou pedir para ele reforçar aí pra gente. Qual que é? O que eu tenho que colocar aqui no lugar do 1? Log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2. Beleza? Lembrando, né? Ó, por que log de 2 na base 2 é 1? Porque 2 elevado a quanto dá 2, né? 2 elevado a 1. Beleza? Sempre o log de n na base n é igual a 1. Tá bom? E a gente coloca essa estratégia para que todo mundo aqui fique com a mesma base. A Bia já sabe o que vai acontecer, né? Mas ainda não tá bonito isso aqui, né? Eu ainda não deixei do jeito que tinha que estar. Todo mundo na mesma base. 25 menos x aqui. Menos 2. Esse 2 que está aqui, ó, tem a propriedade que faz com que ele vá lá para baixo. O que está em cima cai para cima, o que está embaixo cai para baixo, né? Então é essa ideia aqui que a gente vai fazer. Outra propriedade de log aí. Então é isso aqui, ó. Agora eu tenho meu log na base 2. 10 menos x. Maior do que log de 2 na base 2. Beleza, já tá. Parece que tá tudo se acertando, né? Parece que tá tudo ficando na mesma base aí, como a gente almeja. Esse 2 na base 2 é 1, né? Então eu poderia até cortar ele aqui, ó. Tá bem? Mas eu vou deixar ele aí. Só no próximo degrau aqui que eu vou esquecer dele, ó. Log na base 2, quando eu tenho aqui, ó, uma coisa menos outra, tudo bem? Eu posso juntar, né? Ó, quando as bases são iguais, eu posso juntar fazendo uma divisão entre elas, né? Olha aqui, então isso daqui vai ficar, ó, 25 menos x dividido por 10 menos x. Tá bom? É o log disso aqui na base 2, maior do que log de 2 na base 2. Tá beleza? Ó, olha só, aquilo que a gente estava resolvendo no começo do exercício, tudo bem? Aquilo que estávamos resolvendo no começo do exercício, no começo dos exercícios, né, de inequação, que está aqui na página anterior, já caía aqui bonitinho, ó, na mesma base, e a gente tinha que comparar os logaritmandos. Lembrando, claro, de fazer a condição de existência. Aqui não, olha lá, que trabalheira que a gente teve antes aqui, ó, tivemos que desenvolver isso tudo aqui, ó. A condição de existência a gente já ia fazer, por isso eu pulei ela. Mas tivemos que desenvolver tudo isso para chegar ali num problema de mesma base. Então, às vezes, o problema vai estar mais dado aqui para você, com as mesmas bases, você já vai conseguir fazer uma comparação direta, mas muitas vezes você vai ter que fazer aqui a preparação do terreno aqui para você conseguir, de fato, resolver o problema. Tá beleza? E não desanimem, é propriedade de log. Tudo bem? Se está por dentro lá das propriedades de log, que eu falei lá que era bastante importante, treinem, façam aquela tarefa, aquela eu falei, vocês não podiam postergar, né? Por isso, porque a propriedade de log ela vai estar presente sempre, tá bom? Quando você vai fazer função, quando você vai resolver equação, inequação, etc, etc. Bom, mesma base, posso comparar os logaritmandos. 25 menos x dividido por 10 menos x
E agora eu queria falar com a senhorita Letícia. Se a Letícia estiver aí, claro, e conseguir falar. Tô aqui. Tudo bem com você, Letícia? Eu já falei com você meio rápido hoje, eu agora estou um pouquinho mais calmo, que eu estou vendo que tem tempo aqui para o fim da aula. Mas você tá bem? Eu tô bem, e você, Lucas? Tô bem. Senti um pouco de desânimo aí, mas tudo bem, Oi? né? Senti um pouco de desânimo aí, mas É que eu tudo bem. acordei atrasada pra sua aula, desculpa. Entendi. Não, mas eu nem percebi. Ó, vamos lá. Eu sei que você vai... Aqui a questão é outra, tá? Eu posso pegar esse cara aqui e passar multiplicando lá pro outro lado? Ai, Lucas. Pode. Por que que eu posso? Ixi, agora eu não sei explicar. Ó, eu não posso, teoricamente. Inicialmente eu não posso. Porque eu não sei se esse cara é positivo ou negativo. Depende do valor do X. Tudo bem? Ó, eu tenho uma desigualdade. Você lembra disso, Letícia? Eu lembro, mas e se eu inverter a desigualdade? Então, mas só que aí você tem que separar no caso em que isso aqui é positivo, no caso que isso é negativo. Tudo bem? Poder você pode, mas vai valer a pena fazer isso? Não. Não. Tá? Tá. Então, como é que a gente procede aqui geralmente? A gente coloca o 2 lá do outro lado, né? Então é isso daqui, ó, 10 menos x, e aí vai ficar aqui menos 2 maior do que 0. Certo? Ó, o David deu uma chacoalhada ali de cabeça, é isso mesmo. O professor tá falando certo, ele já tinha falado isso. Só que, neste caso, você pode se aproveitar de uma informação relevante aqui do nosso problema. Que informação que é essa? Olha lá. A gente sabe que, por condição de existência, 10 menos x é maior do que 0. Então, neste caso, tá bom? Eu vou poder jogar o cara que está aqui embaixo para o outro lado sem prejuízo. Tá bom? E aí, você vai resolver mais rápido assim do que se você jogasse o 2 para o outro lado. Tá bom? Por quê? Porque se você joga o 2 para o outro lado, vai ficar assim, ó, 25 menos x dividido por 10 menos x, menos 2 maior do que 0. Aqui você vai ter que fazer MMC, aí você vai ter que fazer o estudo do sinal do numerador, do denominador. Você vai ter que fazer um varal aí nessa história, tá bom? Deixa eu ver aqui, alguém mandou o bigodão. Então, você vai ter que fazer aqui um estudo do sinal, porque vai ter numerador, denominador, e você vai ter que estar comparando com 0. Olha o trabalho, tá? Então, quando você estiver resolvendo essas questões de logaritmo, muitas vezes, dá uma olhadinha nesse denominador aqui, que às vezes você pode sim jogar lá para o outro lado, tá? Eu vou chamar atenção disso aqui, ó, como 10 menos x é maior do que 0, nas minhas resoluções está sempre justificado. Olhem lá, fortaleçam essa ideia, tá bom? Do passar para o outro lado lá sendo positivo, manter o sinal. Do passar para o outro lado lá sendo negativo, inverter, tá bom? Então, ó, como 10 menos x é maior do que 0, então eu posso dizer que 25 menos x é maior do que 2 vezes 10 menos x. Tudo bem? Tá claro isso, gente? É uma coisa sutil, é delicada. Isa, tá tranquilo isso aqui? Tá, a Letícia mandou um joinha. O David tá com cara de sério ainda. O que foi, senhor David? Tá esquisito. Vamos resolver isso aí, cara. É que, sei lá, eu acho que eu entendi nessa ocasião o porquê que, tipo, eu posso passar multiplicando, só que depois daquele dia, não sei se você lembra, quando, tipo, eu tinha feito isso, eu fiquei com trauma e, tipo, tenho medo agora de ficar passando desse jeito, sabe? Não tem problema. Se você chegar e passar o 2 lá pro outro lado, você vai resolver. Só que você vai ter mais trabalho, tá bom? Eu acho, David, que você pode ter serenidade aqui se você parar e pensar assim. Eu posso passar esse cara para o outro lado? Essa é a pergunta que você deve fazer, não é? Não é por isso que você percebe que vale mais a pena passar o 2? Porque você percebe, bom, se eu passar esse cara para o outro lado vai dar problema, porque eu preciso dividir em 2 casos. Você concorda com esse pensamento inicial? Então tá. Então a primeira pergunta que você faz quando você está resolvendo isso aqui, ó, é pensar, eu posso passar esse denominador para o outro lado? Não. Na verdade, você faz uma outra pergunta. Ele é sempre positivo? Ele é sempre negativo ou varia o sinal? E aí que você tem esse atalho. Quando você fizer essa pergunta, você mesmo vai perceber esse atalho. Sim, é sempre positivo. Então, neste caso, eu posso passar. Tá bom? Porque o meu problema ele se restringe aí aos casos em que 10 menos x é maior do que 0, que é a condição de existência.
Tá beleza? Beleza. Valeu, professor. Ó, o menos 2x vai passar lá para o outro lado e vai ficar x. Porque vai ficar 2x menos x. Tá bom? Ó, deixa eu fazer espaço intermediário aqui, ó, 2x menos x. E do outro lado vai ficar 20 menos 5. 20 menos 25. Tá bom? Moral da história, deixa eu dar uma espremida aqui, né? Não tem necessidade de ocupar tanto espaço assim. Vamos jogar mais para cima. Acho que agora já meio que se resolve. Deixa eu diminuir essa galera aqui também. Beleza. E aí, no fim das contas, né, ó, então o meu x é maior do que menos 5. Tá bom? X maior do que menos 5. Não está respondido. Tudo bem? Por que não está respondido? Porque eu tenho uma condição de existência. Ele tem que ser maior do que menos 5 e menor do que 10, que era a minha condição de existência. Tá bom? Portanto, a minha solução aqui, né? Deixa eu jogar mais um aqui para cima, que eu vou precisar de um espacinho aqui para escrever a solução. Portanto, a minha solução é conjunto dos reais, todos os números reais, tais que esses x's eles sejam maiores do que menos 5 e menores ou iguais a 10. Não, menores do que 10, né? Menores do que 10. Tá bom? Maiores do que 5, menos 5 e menores do que 10. Essa sim aqui é a minha resposta. Beleza? Gente, estamos juntos aqui? Tranquilo? Professor, Fala, David. é que eu não consigo levantar a mão, mas é possível na condição de existência dar um intervalo fechadinho, tipo, x é menor que 10 e x maior que 2, dar esse intervalo fechadinho assim ou não? É sempre desse jeito? Vamos lá. Se a minha condição de existência eu tiver lá dentro assim, ó. Faz sentido que vai dar um intervalo? Menos x mais 4, ó, menos x quadrado é um gráfico assim, né, ó. Tudo bem? Menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado mais 4 vai lá para cima, né, ó. Menos x ao quadrado mais 4. Tá bom? Quando que esse cara é positivo? Quando o x está entre menos 2 e 2, né? Então, se for uma equação de segundo grau aqui, ó, pode ser que sim, seja um intervalo fechadinho. Tudo bem? Então, aí eu precisaria desenvolver a conta ainda, mesmo já tendo o intervalo fechadinho? Sim, porque aí depende do que está aqui do outro lado, né? Você tem um log na base 2 de outra coisa. Ah, tá. Tudo Beleza. Eu bem? não, eu não posso já, tipo, através da conta de existência e, tipo, do intervalo fechadinho já finalizar, né? Não. Resolver a equação ou resolver a inequação é diferente de fazer a condição de existência. A condição de Tá. existência é um passo para se resolver uma equação ou uma inequação. Tá bom? Beleza. Valeu, professor. Ó, gente, estamos lá, ó, log de x ao quadrado menor ou igual que log de x ao cubo menos 2. Alguém está desconfiado aí do que é isso? Todo fim de aula é a mesma coisa e eu sempre pergunto. Alguém está desconfiado? Isso aí tá com cara do quê? Equação do segundo grau? Não sei. Isso, no caso uma inequação de segundo grau, mas é isso, tá? Ah, professor, mas tem um x ao cubo aqui, só que esse x ao cubo tá dentro, ele não tá fora, tá bom? Esse x ao cubo eu posso tombar lá para frente, não posso? Então, no fim das contas, vai ficar assim, ó, log de x ao quadrado menor ou igual que 3 log de x menos 2. Tudo bem? Agora, eu vou passar todo mundo lá para o meu lado esquerdo. E vai ficar assim, ó. Log de x ao quadrado. Lembrando, né? A nossa base aqui é 10, tá bom? Poderia ser outra também. Enfim. Esse 3 aqui que é positivo, ele vai passar menos 3 log de x. E o menos 2 vai passar lá para o outro lado, lá mais 2. Menor ou igual que zero. Tá bom? Então, o que a gente tem aqui, ó? Log de x ao quadrado menos 3 log de x mais 2. Eu vou trocar o log de x por t. Então, vai ficar assim, ó, t ao quadrado menos 3t, verde, menos 3t, mais 2, menor ou igual que zero.
Gente, estamos juntos até aqui? Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o exercício, ele já meio que, a parte de log mesmo, meio que já era. Eu preciso só fazer a volta agora, lá, só lá no finalzinho que eu vou usar log mesmo. Aqui eu É, transformei o problema em outro, né? Mas eu queria saber se essa transformação tá ok. Fala, David. professor, eu só não entendi uma coisa. Não teria que já, tipo, começar com a condição de existência? Nesse Teria que caso, começar com não. a condição de existência, exatamente. Eu Ah, tá. que fui Eu e pensei que. atropelei agora. Ah, tá, Perfeito. beleza, Você beleza. pegou o mantra melhor que o professor. Tá certíssimo, tá? Vamos colocar, mas vamos Beleza. corrigir isso aqui, né? Ó, condição de existência, qual que é? Tem duas condições de existência aqui, né? Ó, a primeira é que o x é maior do que zero. Tudo bem? X é maior do que zero. E a segunda condição de existência, qual que é? Ó, x ao cubo maior do que zero. Tudo bem? Então, ó, x maior do que zero já está bonitinho. E quando que x ao cubo é maior do que zero? Quando x é positivo? Quando x é maior do que zero. Exatamente. Porque, ó, se o x é um número, eu tenho três opções, né, para pensar no x ao cubo. Se o x é um número zero, zero ao cubo é zero, certo? Se o x é menor do que zero, vai ficar menos vezes menos, que vai dar mais, vezes menos, que vai dar menos. Tudo bem? Vamos pensar aqui, ó, zero. Zero ao cubo é zero. Então ele não pode ser, porque eu quero só quando for positivo, né? Ó. Quando ele é negativo, vai ficar um número negativo ao cubo. Por exemplo, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Esse aqui é o menos 3 ao cubo. Só que isso dá menos com menos, que dá mais com menos, que dá menos. Isso aqui é negativo quando for ao cubo. E aí o positivo não tem problema, porque é mais vezes mais vezes mais. Tá bom? Então o x é positivo quando o x ao cubo é positivo quando o x é positivo. Então a minha condição de existência aqui é a mesma, né? Ó, para esse e para esse. Tá bom? X maior do que zero é a minha condição de existência aqui, ó. Deixa eu fazer de outra cor. X maior do que zero. Tá bom? Minha CE, minha condição de existência. E agora vamos lá, né? Vamos resolver aqui esse problema. Então, ó, resolvendo esse problema, o que que eu fiz? Eu tombei o 3, relembrando lá o que eu fiz. Tombei o 3, tá bom? E aí eu passei todo mundo para o mesmo lado, porque eu percebi que estava com uma cara de segundo grau. Você não precisa chegar assim e falar, com certeza é de segundo grau. Não, mas você precisa ter uma ideia de que é de segundo grau. Porque aí você joga todo mundo para o mesmo lado, tudo bem? E consegue trabalhar. Geralmente quando a gente está trabalhando com equação ou inequação de segundo grau, a gente deixa aqui ou menor do que zero, ou maior do que zero, ou igual a zero, tá bom? Então essa é a ideia aí de jogar todo mundo para o mesmo lado. Joguei, percebi que dava para fazer uma mudança de variável aqui, tudo bem? Como é que é o gráfico desse cara aqui, ó? Concavidade para baixo, para cima, quais que são as raízes? É, pra cima. Concavidade para cima. Isso, e quais que são as raízes? 1 e 2. Por que, Bia? Por conta da soma do produto. Soma e produto. Ó, a soma deu 3 e o produto deu 2, tá bom? Professor, não sei fazer por isso. Faz por Bhaskara, tá bom? Ó, t ao quadrado menos 3t mais 2 igual a zero. Beleza? Calcula lá o delta. Calcula o delta. É igual a menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 2. Isso aqui é 9 menos 8, que vai dar 1. E aí o x, né, o t no caso aqui, é igual a menos b, que é menos menos 3, que vai dar mais 3. Mais ou menos raiz de 1 dividido por 2 vezes 1, que é 2. 3 mais 1 é 4, dividido por 2 é 2. E 3 menos 1... Opa, perdão, eu confundi as coisas aqui. Então isso daqui é igual a 2, ou 3 menos 1 é 2, dividido por 2 é 1. 2 ou 1, tá bom? Por Bhaskara ia dar na mesma. Mas eu vou fazer aqui, ó, vou colocar só a resposta, que é por soma e produto. Tá bom? Então, ó, quem são as minhas raízes aqui? O 1 e o 2. Tá bom? Isso é uma parábola com a concavidade para cima. Beleza? Então, isso significa que esse meu y aqui, né, ele é positivo quando x é menor do que 1 ou maior do que 2.
ele é negativo entre 1 e 2, e ele é 0 para o 1 e 0 para o 2. Tá bem? Então, chegamos aí nos meus sinais. O que que eu quero? Eu quero saber quando isso aqui, ó, é menor do que 0. Quando que é menor do que 0? Quando eu estiver entre 1 e 2. Quando tiver entre 1 e 2, certo? Mas quando t tiver entre 1 e 2. Então, a conclusão que eu chego aqui, ó, é que o t está entre 1 e 2. Tá bom? É menor ou igual, né? Então, o 1 e o 2 entram também. Come bola aqui. Mas, ó, é entre 1 e 2, incluindo o 1 e o 2. Tá bom? Então, ó, t é maior ou igual que 1, menor ou igual que 2. Quem é meu t? Log de x. Log de x. Ele tem que ser maior do que 1, maior ou igual que 1, menor ou igual que 2. Tá bom? E aí, como é que faz esse aqui? Posso fazer separado, né? Ou posso fazer junto. Eu vou fazer o junto aqui e depois a gente faz o separado. Tá bom? O junto, ó, como é que vai ficar? Eu quero comparar logs, não é? Então eu preciso criar logs da mesma base. Ó, 2 vezes. Quem é meu 1 aqui, David, que eu vou criar agora? Log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10. Ou só log de 10, né? Tudo bem? Porque é 2 vezes 1, né? Que eu estou colocando aqui, ó. Log de 10 na base 10. E aí aqui é 1 vezes log de 10 na base 10 também. Log de 10 na base 10. Tá? Olha lá, essas bases aqui, elas são maiores do que 1, não são? Então, o que que eu vou fazer com o meu sinal? A minha desigualdade eu vou manter. Agora eu vou, ó, as bases são todas iguais. E eu vou fazer uma comparação aqui entre os logaritmandos. Opa, eu esqueci de um passo aqui, né? Que passo que é esse? Jogar esse 2 lá para cima, né? Ó, tudo bem? Faltou jogar esse 2 lá para cima. Para eu fazer uma comparação legítima aí entre os logs. Log de 10 ao quadrado. Tá bom? Vou continuar aqui nesse cantinho, ó. O que que a gente vai ter? Quando a base é 10, né? Ó, a base é maior do que 1, eu posso comparar os logaritmandos mantendo a minha desigualdade. Tá? Então eu posso dizer que 10 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 10 ao quadrado. Ou seja, o x está entre 10 e 100. E aí, David, entra uma coisa interessante aqui, ó. A resposta deu um intervalo, né? Mas eu ainda preciso olhar lá a minha condição de existência. Só que a minha condição de existência é x maior do que 0. Todo mundo que está na minha resposta respeita aí a minha condição de existência. Tá bom? Então eu poderia responder aqui isso direto. X está entre 10 e 100. Ó, a resposta bonitinha aqui, ó. Conjunto solução, tá bom? Solução é o conjunto dos reais. X pertencente aos reais. Tais que está entre 10 e 100. Beleza? E aí, ó, se você quisesse resolver separadamente, você teria que fazer o quê? Ó? Você teria que separar aqui, ó, log de x menor ou igual que 2 e, né, log de x maior ou igual que 1. Log de x maior ou igual que 1. Tá bom? Ó, resolveria os dois aqui separadamente. Mas ia dar na mesma, a ideia aqui é a mesma, tá? Eu não quero ficar travando a galera aqui. Se alguém tiver dúvida com relação a isso, ou qualquer outra dúvida, a Letícia levantou a mão aí, já vou falar com você. Pode ficar, a gente tira a dúvida, tá bom? Mas quem quiser ir indo, a mensagem aí da semana era essa, beleza? Vocês ouviram aí alguns mantras algumas vezes, acho que tá tranquilo. Boa semaninha para quem vai indo, se cuidem e bom descanso aí antes da aula do credo também. Até mais. Fala, senhorita Letícia. Ô, Lucas, ali na resposta que você colocou do gabarito embaixo, tá como só no intervalo de 10 e 100, não tá o igual. Antes estava com igual também. Antes de eu preparar a aula, eu tinha colocado aqui. Só que aí eu acho que eu risquei aqui, ou eu passei a mão sem querer e eu acabei apagando, tá bom?
mas Tá a bom. resposta é o menor ou igual. Confundindo, pra saber qual tava certo. Não, o que tá certo é esse aqui, tá bom? Tá bom. Inclusive, eu já arrumei lá, depois que eu vi isso aqui, eu já arrumei. Mas para não ficar printando de novo, eu tinha colocado aqui, ó. Só que eu acho que eu esbarrei a mão sem querer, acabei apagando. Tá bom? Tá bom, obrigada, Lucas. Imagina. E aí, gente, dúvidas? Estamos tranquilos? Professor, se ninguém tiver dúvida, só por questão prática, você poderia explicar de novo como faz subproduto? Porque, tipo, agilizou bastante, vai fazer falta, sabe? Eu esqueci um pouquinho como que faz. Você Tá, isso poderia... aí tem que guardar com um certo carinho, tá, senhor David? Tá, Isso aí é bastante tá. importante, cara. Uhum. Someproduto, ela é assim, ó, x ao quadrado menos a soma mais o produto. Só que eu não gosto de colocar essa fórmula, tá bom? Por quê? Porque quando aqui é diferente de 1, não é assim que vai funcionar, tá? Isso aqui é meio que uma conclusão que você pode tirar aí sozinho, mas a teoria que eu preciso te passar é a vezes x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá bom? A soma das raízes é igual a menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Tá bom? É isso. Tem que ter essas formulazinhas aí. Tendo elas, você já vai pegando de cabeça, conforme você vai praticando, fazendo, etc. Você vai pegando cada vez melhor. Mas é uma coisa que requer a prática mesmo. Você tem que colocar na sua cabeça, você percebeu que é importante, tem que colocar na sua cabeça que você precisa usar. Se não pratica, você não vai conseguir olhar lá de última hora, tá? É uma coisa que você tem que se atentar. Toda vez que resolver uma equação de segundo grau, tenta parar ali e fazer esse exercício mentalmente ali que ajuda. Tá bem? Então, por exemplo, se eu tiver assim, ó, x quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. A soma é menos 5, ó, um número mais outro, é igual a menos 5 dividido por 1. Tudo bem? Ó, menos b, menos 5, dividido por a, que é 1. 5 sobre 1. E o produto é c sobre a, né? Ó, c sobre a. 6 sobre 1. 6 sobre 1. Então é 5 e 6. 5 e 6. Tá bom? Quando você estiver trabalhando com o 1 aqui, ó, é muito simples, porque é um negativo desse e o positivo desse. Aí você olha, você mata de cara, não tem problema. Mas quando tiver, por exemplo, um número 2 aqui, ó, aí já não é mais tão fácil, porque você teria que colocar um 5 sobre 2 e um 6 sobre 2. Tá bom? Aí você pode ter decoradinha essa daqui, né, ó. Mas você tem que tomar muito cuidado, que é só quando tiver o 1 aqui. Beleza? Se você treinar desse jeito aqui mesmo, ó, automaticamente você acaba pegando essa ideia aqui. Você não precisa ficar decorando ela. Eu gosto mais de seguir por esse caminho. E aí, no automático, depois de praticar, isso aqui acaba ficando por consequência. Tá bom? Beleza. Bem fácil. Pode falar, professor. Ó, e aí, só para finalizar, ó, 2 mais 3 é 5, né? E 2 vezes 3 é 6. Então, já matou aqui, ó. X é igual a 2 ou x é igual a 3. Beleza? Beleza. Professor, só mais uma dúvida. Quando, tipo, é potência, eu posso fazer, né? Tipo, por exemplo, 3 é... não vou lembrar um exemplo, mas, tipo, por que que, tipo, tem como você voltar naquela D, que era, tipo, que tinha que transformar na base 2 e tinha a base 4, sabe? Pode falar. Por que que, tipo, eu não posso colocar, tipo, 25 minutos na hora de transformar, sabe? Tipo, já que eu tenho, quando eu alcanço todas as bases iguais, sabe? Ah, Por que que eu não posso colocar, tipo, 25 menos x menos 10, entre parênteses, quer dizer, entre parênteses 10 menos x maior que 2? Por que que eu tenho que usar essa propriedade de divisão? Eu não posso, tipo, fazer Ó, direto. David, o que está acontecendo aqui é o seguinte, eu posso fazer isso daqui, ó, é um papo que a gente já teve, certo? Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 3 mais raiz de 4? Não. Tudo bem? Você está querendo criar propriedade que não existe. Se você quiser, para você se sentir mais confortável, eu posso provar aqui essa propriedade, né, do menos para você, tá bom? Eu não sei se vai ter tempo aqui, eu queria ver se a Ana tem uma outra dúvida, que ela levantou a Não, mão, professor, tá? relaxa, eu acho que eu já entendi já. Eu tô confundindo com aquela lá que multiplica, sabe? Tipo,
é 3 vezes 3 ao quadrado vezes 3 elevado a x. Aí pode somar, né? Tipo, Isso. eu E tô aí, aqui confundindo. também, ó, quando está somando, você pode multiplicar. Ah, tá. Assim Não, como quando beleza. aqui está dividindo, né, eu posso subtrair o 2 do x. E Uhum. aqui, quando está subtraindo, eu divido. Eu tô confundindo, tô confundindo. Beleza, Tá já foi, bom? já. Então tá Valeu, show. professor. Vou indo, tá, Imagina. professor? Falou, bom final de Demorou. semana. Bom para você Obrigadão. também, meu querido. Bons estudos aí. Fala, Ana, Obrigado. tudo bem? Professor, é o mesmo exercício. Diga lá, eu tô Eu aqui pode já deixar então. aí. Ah, Quando tá aqui 2 dividido por 2, eu não entendi o que o senhor fez aí. O que eu fiz? Ó, esse cara aqui sumiu, não sumiu? 2 dividido por 2 Aham, é 1. Então eu tinha tá. uma coisa do tipo assim, ó, log de A na base C menos log de B na base C, não é? Aham. Isso aqui não é a mesma coisa que log de A sobre B na base C? Mas não a continuidade, da anterior para essa. Ah, Como da que anterior ficou? para essa, tá? Como que ficou? Tá. É uma outra propriedade, ó. Eu peguei esse 2 aqui e joguei lá para baixo, tá bom? Por quê? Porque é uma propriedade que diz assim, ó, log de A elevado a x e B elevado a y. Isso aqui, ó, o cara que está em cima eu posso tombar para cima. Você lembra disso? Aham. E o cara que está aqui embaixo, ó, eu posso tombar para baixo. Então Eu não ficou um lembrava y aqui, dessa do ó, de baixo. tá bom? Foi isso que eu fiz, ó. O cara que está aqui embaixo, eu posso tombar para baixo. Aí ficou o 2 daqui com o 2 daqui. Entendi. Tudo bem? Tudo bem, era isso só. Então tá jóia. Obrigada. Imagina. O resto do pessoal que tá aí, alguém tem alguma dúvida? Bia, Larissa, Pietro, Gabriel. Ana, se tiver alguma outra dúvida também, fique à vontade. Então tá bom. Ô, Ana, você tá por aí ainda? Tô. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês ficam aqui na sala porque quando o Credo manda o link já é o mesmo link ou não tem nada a ver? Eu acho que não. Não? Tá, aí você tem que entrar de novo mesmo. Não, eu fiquei mais para tirar a dúvida mesmo. Não, é porque tem um pessoal que fica aí, eles não falam, eu não sei se tipo, eles foram no banheiro e estão esperando o Credo entrar, era mais essa minha dúvida, uma questão de curiosidade mesmo, entendeu? Então tá, obrigado, professor. Tchau. E obrigado eu por matar minha curiosidade aqui. Boa semaninha para vocês, gente. Obrigada.